Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? E quando a gente cria ídolos à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa ideia. Né? Então, hoje tem muita gente, por exemplo, que idolatra a Jesus. São idólatras de Jesus, mas não o Jesus da Bíblia. Tem gente que idolatra um Jesus hippie, paz e amor. Sim. Então, imagina que Jesus... Os próprios discípulos, eles adoravam um Jesus que não era aquele Jesus que eles queriam um Jesus Messias, um Jesus Rei, um Jesus que vinha lutar contra os exércitos de Roma. Eles criaram um Jesus à sua própria imagem e semelhança. Aquilo que eles desejavam, projetaram em Jesus e se decepcionaram com Jesus. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu digo, conhecer a esse Deus primeiro, saber qual é o seu caráter, a sua vontade, o que é importante para ele, o que é menos importante para ele, e aí a gente adorar a ele da forma como ele quer, né? É igual minha esposa. Minha esposa, eu a conheço, eu sei que ela não gosta de flores. Não que ela não ficaria feliz, mas ela diz que flor para ela é um negócio assim. Agora, se eu levo um chocolate, se eu levo ela para comer fora, é outra coisa. Quer dizer, eu a conheço. Se eu não a conhecesse, talvez eu compraria um buquê e gastaria R$ 300 num buquê à toa, para nada. E tem muita gente fazendo isso com Deus. Faz um monte de coisa que Deus nunca pediu e acha que tá tudo bem, tá tudo certo. Sobre esse ponto, acho que tem 3 coisinhas que estão intimamente relacionadas aí, que a gente precisa ter em mente. Conversão, o papel do Espírito Santo e Deus como um ser pessoal. Deixa eu comentar aqui de trás para frente. Quando a gente entende Deus como um ser pessoal, né, como o Fábio estava comentando aí, tudo isso que ele comentou está relacionado a isso. Né? Quando você entende que Deus é uma pessoa, ele é um indivíduo, é alguém. Né? Às vezes a gente trata Deus como uma força, é um grande ser cósmico que controla tudo. Deus é mais do que isso, ele é um indivíduo, é um ser pessoal. E toda pessoa tem afetos e desafetos, preferências. Toda pessoa tem uma história, toda pessoa tem aqueles com quem ela gosta de se relacionar, aqueles com quem ela não gosta de se relacionar. E Deus é um indivíduo. Então, para a gente ganhar intimidade com Deus e adorá-lo do modo como ele deseja, você precisa ganhar intimidade com esse indivíduo. Tem que conhecê-lo como alguém, né? Como um ser pessoal. E isso se faz através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita a compreender quem Deus é, né? Se Cristo é o revelador do Pai na Bíblia, é o Espírito quem nos capacita a entender a revelação. Curioso, né? Se não fosse o Espírito Santo, a obra de Cristo seria inútil, porque Cristo poderia revelar o quanto fosse de quem é o Pai. Mas sem o Espírito atuando em nós, a gente simplesmente não entenderia. Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. É o homem que tem o Espírito Santo que entende as coisas espirituais. E é onde entra o papel da conversão. Você nunca vai adorar a Deus do modo adequado, do modo devido, se você não for devidamente convertido também. A diferença mais profunda entre Caim e Abel é que um era convertido e o outro não. Um tinha o Espírito atuando dentro de si e o outro não. E quando você compara todos os exemplos, né, de idolatria na Bíblia, qual a diferença? Aquele que está idolatrando é aquele que não tem o Espírito, ou que pelo menos baniu a presença do Espírito ali, temporariamente ou definitivamente, não importa. Mas é aquele que não tem a presença do Espírito, porque é o Espírito quem conduz você na adoração a Deus, né? Uma das coisas que nós temos que pedir a Deus, se nós queremos adorá-lo do modo adequado, é: Senhor, me dê o seu Espírito Santo para que eu possa adorá-lo do modo como você quer, para que ele me oriente, para que ele me conduza a sua palavra. Quem inspirou a palavra foi o Espírito, né? Então é ele quem vai te reconduzir para lá, para você aprender as noções corretas, desde Caim e Abel, desde o começo, de como você deve adorar a Deus, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como Deus se agrada, como ele se desagrada. E é a ação do Espírito quem faz isso em nós. Então, às vezes o nosso problema não são nem detalhes, às vezes é o principal. Às vezes é que o nosso coração simplesmente não é convertido, e a gente tem que pedir ao Espírito que faça isso em nós, né? Senão a adoração nos consuma do modo como Deus quer.